Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos revisitar o nosso capítulo 4, cujo tema central são as grandes navegações, né? Então, nós inicialmente verificamos que no século XV, por volta da década, finalzinho da década de 30, né, do século XV, lá em torno de 1439, os europeus não conheciam quase nada sobre os continentes africano e asiático, né? Ouviam relatos sobre conquistas de outros grandes governantes, como Alexandre o Grande, enfim. Mas havia pouco conhecimento. Daí que, ao longo da Idade Média, né, alguns tentam atravessar a Europa e chegar à Ásia por vários outros caminhos. Mas a partir de 1206 é que foram criadas rotas comerciais que chegavam até o Médio Oriente e chegam à China. Então, diversos italianos, né, que foram financiados por comerciantes bem-sucedidos de Gênova, de Veneza, começam a usar essas rotas para fazer um comércio com os asiáticos. Na apostila de vocês, na página 17, tem uma menção sobre a Giovanni da Pian del Carpini, que faz uma viagem para a Mongólia. E depois a gente também tem um viajante que fica mais conhecido, que é Marco Polo, que tem inclusive o livro As Viagens, onde ele relata, né, suas experiências pela Ásia entre 1271 e 1295, portanto século XIII. Enfim, e ele conta, é um livro muito cheio de histórias e de experiências, segundo ele. Tem as expedições marítimas chinesas, né? Que o Império Chinês ele vai começar também a se envolver em expedições. E eles presenteavam os governantes com ouro, com prata, com porcelana, que era muito valorizada, e a seda também, e quando chegavam aos seus destinos. Agora, as novas rotas que surgem para os europeus é a partir do século XV, de fato, né? Então, os turcos que conquistaram a cidade de Constantinopla começam a cobrar impostos altos sobre o comércio de especiarias, e isso vai encarecer muito o preço dos produtos. Então, tem um destaque aí, eu já tinha falado com vocês na outra aula, que seriam as especiarias, né, que eram substâncias ativas valiosas, que eram utilizadas no fabrico de remédios, de perfume, servia como tempero, tinha um valor comercial enorme por conta da conservação de alimentos, principalmente a carne, né, com destaque para que nessa época não havia geladeiras, então era muito valiosa. Então, devido a essa cobrança desses impostos, era necessário se descobrir ou se procurar uma nova rota para se chegar até o Oriente. Então, no século XIV, na primeira metade do século XV, né, Portugal, que era um país bastante desenvolvido na Europa, né, ficava bem localizado geograficamente, porque era voltado para o Oceano Atlântico, e então isso favoreceu muito para Portugal, para ele investir na expansão marítima. Então, eles foram cada vez mais aprimorando as suas técnicas de navegação até que chegam nas caravelas. Mais à frente a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? O feudalismo, entre o século XV e o século XVII, é justamente nesse período que se procuram por novas rotas de comércio, né? E é justamente esse período que se chama de as grandes navegações. Então, além de Portugal, né, tinha também a Espanha e, posteriormente, outros países europeus foram explorando novas rotas, né, para se chegar a novos portos, a novas condições de comércio. Então, esse período, né, ele vai marcar a passagem do feudalismo, da Idade Média, para a Idade Moderna. Então, nós temos como grandes navegadores, eu quero chamar a atenção, tem aí na apostila de vocês, Bartolomeu Dias, que vocês já pesquisaram, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Cabral, Pinzon, Américo Vespucci, Fernão Magalhães, enfim.
grandes homens se lançaram nessas empreitadas, né? Nessas viagens cheias de mistérios, cheias de medos, de temores, né? Porque aquilo tudo era muito novo, muito desconhecido para os homens daquele tempo. Até mesmo as condições de segurança das embarcações, né? Bom, então nós temos aí as conquistas dos navegadores, que vocês já pesquisaram, já sabem sobre esse assunto, né? Bartolomeu Dias, né? Que é navegador português, contorna o Cabo das Tormentas, que fica lá no litoral africano, e que ele chamou de Cabo da Boa Esperança. Ele vai abrir uma rota para a Ásia, né? Depois nós temos Cristóvão Colombo, que acaba morrendo sem saber que havia encontrado as terras aqui na América, e posteriormente quem fica com o título é Américo Vespúcio, né? Falamos também sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na Espanha, entre Portugal e Espanha, evidentemente, que decidiram dividir as terras fora da Europa, ou seja, aquelas terras que eram encontradas pelas coroas, né, tanto portuguesa quanto espanhola. Vasco da Gama também, que foi o primeiro a chegar nas Índias. E a gente vai ter a figura de muitos homens que se destacaram e que muito contribuíram. Cabral, né, português, que comandou aquela frota de 13 embarcações e que chega em terra, né, ele encontra as terras que hoje nós chamamos Brasil, chegando à Bahia em 1500. Então, o objetivo era seguir a rota que já havia sido descoberta por Vasco da Gama e chegar à Índia, né, para se estabelecer. O objetivo era sempre o mesmo: estabelecer novas relações comerciais e retornar a Portugal com especiarias valiosas. Quanto às condições de viagem, né, chamamos de destaque aqui para a caravela, né, tem uma representação aí da caravela Veracruz Rio Tejo, né, que ela foi determinante para que os portugueses pudessem fazer grandes viagens pelos oceanos durante o século XV e XVI, porque ela também podia ser movida a remo, né, uma embarcação mais imponente, enfim. Bem bonita até aí a representação da caravela. Como a atividade devolutiva número 4, eu vou deixar um fichamento, ou seja, uma espécie de resumo do capítulo 4 para vocês, tá bom? Um ótimo estudo.